bem-vindos à nossa aula de Periimplantite Zero, e o nosso tema de hoje é controle de patógenos orais, periodontais, periimplantares, pela fotodinâmica terapia, PDT, do protocolo Puro Total. Eu sou a doutora Branca Chaves, eu sou implantodontista, pesquisadora e cientista. Eu trouxe um know-how ao longo do desenvolvimento de patentes, de pilares protéticos duplos e transportados, que eu sempre fui apaixonada pela saúde óssea periimplantar, sempre vislumbrei longevidade e olhando para o implante, pensando no dente, né, trazendo ali aquela similaridade das anatomias, convexo-côncavo do tecido periodontal. Então, hoje a gente está começando esse projeto, que é uma sequência de aulas que vai acontecer todas as segundas-feiras, às 20 horas. E eu gostaria muito de convidar para participar aí dessa jornada com a gente, para trazer com muito carinho todo esse know-how desenvolvido ao longo desses 20 anos, para você se inscrever, participar das próximas aulas e não perder que eu estou trazendo todos os segredos aí escondidos das 7 chaves ao longo de todo esse know-how aí, com patentes inventivas e Puro Total. Estou com muita alegria de entregar algo com muito carinho, né, no desenvolvimento de conhecimento inovador, técnico, aplicável para todos vocês. Nada superficial e nem mágica. É realmente um resultado de muito estudo, ciência, biomecânica, de ancoragem estrutural, regeneração, uma bioengenharia reconstrutiva e regenerativa para garantir a estabilidade óssea e biológica. E aí eu estou trazendo esse projeto Periimplantite Zero, e essa transformação da perda óssea em remodelação com estabilidade óssea periimplantar. E a promessa hoje é essa linha editorial Periimplantite Zero, toda segunda-feira, 20 horas, para a gente caminhar juntos com essa inovação, né, dividindo aí conhecimentos, né? Então essa aula vai abordar fatores que impactam a estabilidade mecânica e biológica periimplantar. O diagnóstico da causa raiz do problema. Não é somente o problema biomecânico ou da sobrecarga mastigatória, né? Tem também os patógenos microbianos que vão migrar ali, né, oportunamente, trazendo uma severidade ali para a perda óssea, né? E trazendo transtornos, além de trazer também controle do bruxismo, o contorno do perfil de emergência, com o contorno da plataforma protética de ancoragem, e tudo isso para trazer uma avaliação da topografia óssea, investigar a fundo toda a evolução de origem da inflamação e o grau da evolução da perda óssea, para que a gente consiga avaliar essa adaptação tecidual e antecipar as falhas, as perdas, né? Tanto do ponto de vista de componentes, de macro, micro, nano de micróbios implantes, dos pilares, do espaço biológico tridimensional em cada ponto. Então, tudo aquilo que passa sem ser observado, muito profundamente avaliado ou detectado, se não explica, que ninguém explica corretamente, profundamente, né, numa pós-graduação. Você pode descobrir depois que vem uma falha severa envolvendo retrabalho ou até a perda dos implantes. Então, principalmente, né, com essa situação estatística de 21 a 47% de perdas e periimplantite, essa realidade, né, implantodontia atual, a gente tem que trazer aí esses temas para trazer aí uma solução realmente, para trazer um diferencial importante na prática clínica periimplantar. Principalmente hoje, né, nós vamos tratar os controles de patógenos pela fotodynamic therapy. Eu sou completamente apaixonada com a laserterapia. Comecei a trabalhar com laserterapia em 2003. Também sou apaixonada com os resultados a olho nu que a gente vê ali, né, a cada sessão. A gente pode sentir essa qualidade de regeneração celular, regeneração tecidual e reparação óssea. Então, para o implante
implante ter longevidade e a gente alcançar esse marco diferenciado da periimplantite zero, porque a periimplantite ela representa um dos maiores desafios na nossa clínica implante suportável na odontologia moderna. E quantas noites a gente fica sem dormir, né, com essa ameaça de uma perda de um implante. Então, realmente buscando uma previsibilidade de resultados estéticos funcionais longevos que a gente vai trazer, porque uma vez que a perda do dente já aconteceu, a gente está substituindo os dentes por implantes, a gente já teve alguma falha, seja mecânica, seja biológica, então a gente tem que antecipar as falhas, as perdas por fadiga e não deixar acontecer com os nossos implantes o que já aconteceu com os dentes. Então isso é muito importante, então eu estou trazendo aqui exatamente esses pilares de sucesso de controle microbiológico e biomecânico com toda essa periimplantite zero. A fotodinamicoterapia, ela traz, essa possibilidade da gente trazer uma lise de patógenos, uma destruição bacteriana efetiva. Então, os protocolos avançados da Brancura Total, estou trazendo, eles trazem soluções inovadoras que têm uma capacidade de entrega profunda, nesse controle concreto, trazendo eficiência de função, ciência e estética aplicada à regeneração óssea periimplantar. E aí o objetivo dessa aula é o alcance, dessa periimplantite zero. O que é a periimplantite? A periimplantite é essa inflamação ao redor dos implantes que vai trazendo essa perda óssea progressiva, e a gente vai explorar profundamente o papel e o grau da importância dos patógenos microbianos orais periodontais no desenvolvimento da doença periimplantar. Então, normalmente é muito importante a gente fazer esse controle microbiano de toda, mudar a flora, mudar essa flora, essa microbiota, para garantir que a gente não tenha esse resultado. Essa aula, a gente atuando nesse controle dessa microbiota oral, periodontal e periimplantar, ela tem essa integração com o objetivo funcional, que aqui na Brancura Total, para quê? Se a gente tiver uma simples inflamação no tecido bucogengival, a gente vai ter perda óssea. Então a gente tem que antecipar, tá sempre avaliando se tem alguma sobrecarga, se esse implante e os tecidos no entorno estão estáveis e se tem vitalidade, se não está aquela condição atrófica. Então, isso que eu sempre me surpreendi é perceber aquela gengiva ceratinizada, entende? Então, o que define a periimplantite é a inflamação dos tecidos periimplantares. E o que a gente quer trazer no periimplantar, no controle, da periimplantite zero, e esse controle ósseo periimplantar, é exatamente a gente acompanhar a perda progressiva, antecipando essa perda através do controle das inflamações e controles de possíveis infecções bacterianas, e avaliar sempre se tem alguma sobrecarga, preconizados por tantos autores como Santos de 2024, ele aponta que a gente sempre tem que estar avaliando os multifatores associados às perdas ósseas periimplantares. Então, os estudos revelam, que 20 a 50% dos pacientes com implantes enfrentam algum grau de inflamação periimplantar. Então, a gente conseguir prever, antecipar todas essas consequências clínicas, retrabalho, risco de perda óssea severa, que vai afetar essa estabilidade e essa ancoragem mecânica do próprio implante e evitar a perda dos implantes. Então esse aqui é o nosso objetivo aqui na periimplantite zero. Trazer então essa perspectiva de evolução, evitando falhas estéticas, funcionais, mecânicas, biológicas, biomecânicas ou microbiológicas. E esse custo elevado para essas novas reconstruções e reabilitações complexas, se tiver que fazer novos implantes, remover os implantes, tudo isso que está envolvido, é muito melhor a gente evitar e aprofundar e evitar todos esses fatores de risco envolvidos na biomecânica de ancoragem e o efeito microbiológico ali envolvido na área óssea
periimplantar. Esse histórico prévio da gente fazer esse levantamento diagnóstico diferenciado, isso é de suma importância, porque não é simplesmente a higiene bucal inadequada, a gente, claro, que tem que sempre motivar os nossos pacientes a ter essa conscientização, porque melhor explicar antes do que ter que justificar depois. O desequilíbrio das funções mecânicas e biológicas vão trazer instabilidade e perdas por fadiga. Então é muito importante a gente tratar tudo isso, conferir as vias de desoclusão, mas principalmente no foco do controle de patógenos, o grande diferencial da fotodinâmica terapia é exatamente por quê? Porque o grupo de patógenos periodontais, né, eles têm essa resistência intensa ali e essa perda óssea acelerada. Então, a gente entrar, né, com a fotodinâmica terapia para controlar todos os patógenos, né, os envolvidos ali, desde a microbiota periodontal até ali os patógenos que migraram para o sítio ósseo perdido ali na área do entorno do implante. Então, isso é muito importante, porque o biofilme maduro vai destruir os tecidos periimplantares. Então, a gente tem que evitar que essa forma de doença silenciosa, ela tenha alguma progressão. E aí, isso é muito importante, principalmente evitando sangramentos, sempre estar avaliando o paciente com cuidado pormenorizado para não deixar aquela inflamação ali, uma mucosite inicial periimplantar, evoluir para uma periimplantite. Outra coisa muito importante, as características biomecânicas da plataforma protética do implante. A topografia do pilar, a distribuição efetiva da carga investigatória, a dissipação inteligente das tensões através da distribuição efetiva das cargas, tudo isso a gente pode minimizar a sobrecarga, né, desde que a gente tenha esse controle. Então, a progressão da perda óssea, ela vai muito nesse sentido de a gente, às vezes, não antecipar ali alguma sobrecarga, porque haja vista que o tecido ósseo tolera muito bem a carga de compressão, mas não tolera as cargas oblíquas ou laterais. Então, a gente sempre tem que entender essa mecânica oclusal, né, enquanto suportada, né, e trabalhar também a desoclusão imediata via canino para estar livre de interferências posteriores laterais, para garantir que a gente não tenha falhas. Então, a gente vai ter a preservação do tecido ósseo a partir do momento que a gente conseguir distribuir essa carga de uma maneira efetiva para alcançar a saúde gengival e não deixar a gente ter essa perda e prevenir essa questão da periimplantite. Então, isso é muito importante. Não deixar ali invasão de porfiromônios genitais, periodontal intermédia e o AA, né, treponema dentícula, que trazem ali uma evolução de perda óssea acelerada e intensa. Então, isso é muito importante e realmente o mecanismo de ação da fotodinâmica terapia tem um resultado promissor, porque vai ter uma produção de enzimas destruidoras de tecidos periimplantares. Então, isso traz uma indução de resposta inflamatória, resultando em reabsorção óssea. Então, é muito importante a gente evitar essa progressão da perda óssea. A transmissão de bactérias periodontais ao longo da flora bucal vigente. Então, todo esse cuidado é muito importante. E trazer essa capacidade de uma adaptação biológica efetiva, né? Quando você consegue minimizar e antecipar todas as falhas e oferecer uma performance estrutural de ancoragem superior e inteligente, trazendo então esse quadro, essa perspectiva da periimplantite zero e o controle de patógenos pela fotodinâmica terapia, né, como método de controle. E aí, com que a gente combina o controle de patógenos na periimplantite com a fotodinâmica terapia? A PDT, ela combina a aplicação de um pigmento atóxico, que é um agente fotossensibilizador, né, geralmente é o azul de metileno, que vai ter a ativação de uma luz LED laser de baixa intensidade. Hoje já ativo as duas, o LED e o laser concomitantemente para garantir um resultado mais profundo na destruição seletiva e de bactérias patogênicas e ter resultado assegurado, né, desse controle. E aí
vai ter essa luz, ela vai ativar, ressonar com esse fotossensibilizador, gerando espécies reativas de oxigênio, e essas moléculas vão danificar a membrana do DNA bacteriano, eliminando os patógenos. Então, a gente promove a lise de bactérias, fungos e vírus através da fotodinâmica-terapia. E essa lise de patógenos, ela também, né, a morte por apoptose, ela é uma implosão celular, então não deixa resíduos. Então, as vantagens, né, dessa técnica da PDT, ela é muito segura, né, não danifica os tecidos, ao contrário, promove a regeneração tecidual, tanto aos tecidos adjacentes quanto à superfície do implante. Ela é muito eficaz no controle antimicrobiano, no combate de biofilmes bacterianos resistentes, no caso da Pneumoniae vulgaris, lise de bactérias sem deixar resíduos, ou células mortas, que também já é um risco, né, de necrose, ali é um outro cofator associado e patológico. Então, como a apoptose ela deixa o campo limpo, então a gente está trabalhando concomitantemente com o nosso organismo, debelando esses patógenos periodontais perimplantares. Então, aqui, né, tudo isso, né, é possível a gente promover, né, essa fotobiostimulação, oxigenação dos tecidos, modulação da inflamação e promover o controle desses patógenos e a reparação com regeneração celular, além de aumentar o ATP mitocondrial, né? Então, a primeira linha de resposta celular é o ATP. Então, a gente já aumenta a nossa capacidade de reparação tecidual. Isso não substitui completamente a remoção mecânica. Precisa de fazer uma profilaxia prévia, né? Tem que ter um bom laudo diagnóstico, uma equipe técnica qualificada e habilitada para a gente ter essa eficiência no controle clínico, né, dos patógenos e essa descontaminação efetiva, que sim, ela é possível. Então, a gente também antecipar, prevenir essa migração bacteriana e essa contaminação da superfície também é desejável. Quando for fazer aquela manutenção guiada com o seu paciente, além da raspagem manual, mecânica, a gente indicado a gente usar pigmento atóxico, né, fotoabsorvedor e fotossensibilizador com ativação da luz, né, aplicada sobre o tecido perimplantar de 90 a 120 segundos, preconizado por ser base desde 2010, para irradiar e remover ali todos os patógenos instalados. Muitas vezes a gente reaplica, repete, vai depender de qual que é a evolução, por isso que é tão importante a gente avaliar ali, fazer um levantamento de diagnóstico profundo, ver o grau da evolução dessa perda óssea, acompanhamento radiográfico, às vezes tomográfico também, para a gente trazer essa integração da fotodinâmica terapia, a PDT, combinada com tratamentos regenerativos. Muitas vezes, quando você vai fazer um enxerto ósseo, né, você conseguir descontaminar tudo ali, né? Se for um caso de uma perda muito extensa, e você tiver que fazer um enxerto ali na área de perda óssea, você descontaminar e garantir que está tudo descontaminado e trabalhar ali a qualidade desse tecido bucogengival é outro diferencial. Então, essas técnicas trazem essas considerações conceituais do projeto Brancura Total, com esse resultado estético obtido pela remoção, né, completa dos patógenos, que a gente tem resultado promissor. E isso também, a gente fazendo esse controle da inflamação perimplantar, a gente também promove uma estabilidade mecânica e biológica. E se eu estou prevenindo a perda óssea progressiva e prevenindo a inflamação, eu estou mantendo essa estabilidade e buscando a promoção de uma remodelação óssea positiva, que a gente tem encontrado nesses resultados finais surpreendentes. Então, a PDT, além, né, de tratar as infecções perimplantares, ela também vai utilizada para controlar todas as inflamações mucogengivais, né, ali, iniciais, né, para trazer esse impacto também na qualidade, na estética rosa mucogengival, e você garantir ali, né, o tecido saudável. E realmente é maravilhoso, né? A gente conseguir reduzir os biofilmes bacterianos, prevenir infecções secundárias, promovendo a estabilidade microbiológica e a regeneração celular nos tecidos
tratados. Como esses patógenos eles destroem os tecidos? Os patógenos eles liberam enzimas e vão fazendo essa evolução ali, dessa doença nesse sítio progressiva. E quanto maior a perda óssea, menor a estabilidade, menor a ancoragem óssea. Então, a cada vez que avança a perda óssea, a ameaça da estabilidade, da viabilidade desse implante, ela é vigente, ela, para não falar urgente. Então, a conclusão é que a periimplantite ela é uma condição grave, tratável e que é idealmente prevenível. O ideal é a gente sempre antecipar as falhas através dessas estratégias técnicas modernas, que é com a PDT, e essa integração, né, da PDT com tratamentos implantes suportados, estética periimplantar, né, proporcionando benefícios funcionais, biomecânicos e estabilidade mecânica, estética e microbiológica. E essa é a chave do sucesso do tratamento e também trazendo sempre a conscientização dos nossos pacientes. Então, na terapia fotodinâmica, todas as pesquisas avançadas, elas mostram que ela é efetiva, tem vários protocolos clínicos mostrando a eficácia da interação da luz com os pigmentos atóxicos para liberação de subprodutos reativos do oxigênio para a análise de patógenos. E esse é o objetivo específico para a gente assegurar uma bioengenharia regenerativa e reconstrutiva com total modulação da inflamação. Então, aqui a gente vai mostrando aqui, né? Normalmente tem o azul de metileno, tem outros pigmentos atóxicos também, preconizados na literatura, mas ele é o principal. O azul de titanoidina também, que ressona com a luz LED ou laser. O mecanismo de ação do LED e do laser é muito parecido. A diferença é que o LED, o feixe não é colimado, então ele é como uma luz incandescente, então ele pega uma área maior, mas ele tem pouca penetrabilidade. E o laser ele é focado, então ele vai ter uma penetrabilidade maior, mais aprofundada. E é por isso que eu gosto de atuar com as duas fontes, de LED e laser, para garantir a gente trabalhar ali tanto o líquido extracelular quanto o líquido intracelular, trabalhar os sítios e também ali a flora microbiana como um todo, né, vigente. E aí, aqui, né, essas espécies reativas do oxigênio eliminando as bactérias por apoptose, garantindo ali esse controle de patógenos. Mais uma vez aqui mostrando as vantagens clínicas da fotodinâmica terapia, utilizando pigmentos atóxicos para análise de bactérias, fungos e vírus, não trazendo segurança tecidual, eficácia antimicrobiana, consagrada já na literatura, redução da inflamação, apoio à regeneração tecidual, e tudo isso vai culminar nessa remodelação óssea positiva. Então, a gente não deixa de ser uma condição do osso atrofiado ali em torno dos nossos implantes. E a gente vai ter, então, ali um tecido vivo, conseguindo trazer um controle da placa do biofilme. Claro que precisa também da raspagem, não elimina essa parte. A PDT não substitui, né, a profilaxia prévia. Ela é complementar, mas ela é muito mais efetiva na garantia. Então, o protocolo clínico, ele vem com essa profilaxia mecânica prévia, aplicação do azul do metileno, a ativação do LED e do laser, né, a luz, a fotobiomodulação, uma irrigação assertiva com seringa, para garantir ali que toda a área ela foi fotossensibilizada. Isso é muito importante, a gente certificar que isso aconteceu para a gente ter, então, esse resultado de sucesso, né, e ter a alegria de ter a longevidade com saúde óssea periimplantar. E se você quiser receber materiais dessa aula, coloca o seu e-mail, o seu WhatsApp, o seu nome, no meu direct também, aqui nos comentários, que a gente vai te mandar, né, o material. Muito obrigada quem está aqui até agora, até o final.